Olá, querida amiga mulher vitoriosa e homem vitorioso também que está aí assistindo o nosso programa. Que prazer estar mais uma vez aí com vocês. E se vocês priorizarem Deus na vida de vocês, eu tenho certeza que independente das circunstâncias que vocês estejam vivendo, vocês são mais do que vencedores através de Jesus Cristo. No programa de hoje eu estou feliz que eu estou aqui com o pastor Daniel Camaforte, um homem de Deus também. Nós vamos estar junto aqui falando um pouquinho da história de vida do pastor Daniel. Que prazer ter você aqui no nosso programa, pastor. Prazer todo meu, querida. Amém. O pastor Daniel é pastor da Igreja Batista ali na Ilha do Governador, na Vila Joaniza, e ele realiza um trabalho ali muito bacana com dependentes químicos. Nós vamos ouvir um pouquinho a história aqui do pastor Daniel. Como é que aconteceu, pastor Daniel, o seu envolvimento com as drogas? Olha, eu era um jovem adolescente muito feliz na cidade de Santo André, São Paulo, ali na região do Grande ABC. E meu irmão mais velho formou-se em agronomia e então os meus pais decidiram que a família deveria se mudar para o interior para ajudá-lo nesse processo, nesse projeto. E aí todos nos mudamos com exceção de meu pai. Meu pai continuava em São Paulo e a minha família toda, então, lá para o interior. E aí nós fomos morar numa região de zona rural. E aí você sentiu a falta do seu pai? Como é que foi isso? Demais. Sentia muito a falta do meu pai, dos amigos, do ambiente urbano. Nós fomos morar num sítio. E tudo isso me tornou um rapaz, naquela época, muito solitário. E havia uma espécie de rixa entre os meninos da capital e do interior, então eu não consegui formar ambiente na escola. E aí eu encontrei um único amigo que me aceitou, que me recebeu e que fumava maconha. E aí você acabou se envolvendo na dependência química? E aí tive a minha primeira experiência com maconha, com esse rapaz. Depois de alguns meses, o pai dele descobriu que ele estava se drogando e ele parou. Fez uma reunião de família, eu consegui ficar uma semana sem usar a maconha na época, depois eu voltei a usar a droga. E aí, um tempinho depois, eu conheci a cocaína, aí a coisa se agravou muito. Qual era a sua idade, pastor? Eu tinha 14 anos. Olha, um adolescente. A coisa comum do adolescente é essa que está inconformado, e aí você acha assim que um amigo te influenciou ou foi também um passo. Como é que você pode falar sobre isso? Até porque, quem sabe, tem adolescentes assistindo o programa que passam por esse período de inconformismo e vão querer buscar uma coisa diferente, vão fazer uso da droga e, às vezes, um uso uma vez só já torna dependente. Se você está vivendo uma situação de crise, seja ela qual for, lógico que isso se torna mais vulnerável, né? Você fica mais aproximado aí de um risco, digamos assim. Mas o adolescente é extremamente curioso. Então, se você tem uma desestrutura, que seja ela qual for, está vivendo um drama, uma crise, e junto e une a curiosidade que é natural da adolescência, lógico, para usar a droga é um passo. E a gente, quando a gente diz droga, a gente muitas vezes associa imediatamente aquelas drogas que são ilícitas, né? Como a maconha, a cocaína, o crack, muito em voga agora. Mas existem drogas que estão lá dentro de casa, às vezes na prateleira de casa, na cômoda do pai e da mãe, que são os remédios para dormir, tranquilizantes, que são drogas receitados por médicos, por psiquiatras, enfim, mas são drogas. Tem as bebidas, que muitas vezes têm fácil acesso para os adolescentes, e aí vem a primeira experiência com drogas, que leva a uma segunda, uma terceira, uma quarta experiência, e aí a dependência pode se instalar como doença. Vamos falar um pouquinho, quanto tempo você ficou dependente? Como é que foi esse seu tempo de ser dependente? Como é que foi a sua vida durante esse período? No primeiro ano eu consegui administrar, estudava e etc. Ainda tinha algum vínculo familiar mais profundo, mas depois do primeiro ano, esses vínculos familiares todos foram se fragmentando profundamente. Eu fui me afastando da minha família, conheci a cocaína, que é uma droga mais forte, mais pesada, e daí para frente, do primeiro para o último ano, que foi o meu 6º ano usando drogas, foi um rastro infernal de destruição para mim e para minha família, não é? Você falou que os seus pais na época eram evangélicos. E como é que você foi para um centro de recuperação? Como aconteceu isso? Eu me viciei em cocaína injetável. A cocaína ainda é uma droga muito cara. E na minha época era muito mais cara ainda. Para você ter ideia, eu usava cerca de 5 gramas de cocaína por dia. Eu precisava de algo em torno de R$300 por dia para sustentar o meu vício. Então, é uma quantia considerável, né?
E o efeito da droga injetável ele é muito mais forte, muito mais poderoso. Então eu me viciei em droga injetável. Com 19 anos, eu descobri que eu era portador do vírus da AIDS. Esse eu posso dizer que foi o meu fundo de poço. E a partir daí, curiosamente, foi que eu comecei a fazer, como eu costumo dizer, a viagem de volta. Eu comecei a voltar à realidade quando esse choque que me trouxe tão próximo da morte me acordou. E aí, como é que você foi parar num centro de recuperação? Os meus pais procuraram muitas opções na época para me internar. Mas como a AIDS ainda era algo muito novo, eu não encontrava com facilidade uma clínica que me aceitasse. Um centro de tratamento que hoje, inclusive, já mudou o nome, mudou a direção, mas na época era o Projeto Amor, do pastor José Francisco Veloso. Ele me recebeu sem nenhuma reserva. Me disse, olha, esse lugar é um ministério de Deus. Eu tenho certeza que se você quiser e crer, Deus pode fazer algo tremendo, uma obra na sua vida. E aí eu fui ficando. Lugar muito simples. E eu acho que não pode ser nada sofisticado. Tem que ser realmente simples, mas eficaz. E lá eu me encontrei com Jesus, meu querido, que transformou toda a minha vida. Quanto tempo você ficou ali no centro de recuperação? Eu fui com mala pronta para ficar 2 meses. Me tratei 6 meses. No 6º mês eu já comecei a ajudar como voluntário e fiquei 6 anos como voluntário. Olha que coisa linda. Quem sabe talvez tenha aqui algum pai assistindo esse programa, pastor, e que talvez tenha um filho dependente químico, que talvez, você falou da sua experiência para mim, você tinha um lar estável, uma família saudável, e talvez os pais se culpem porque tenham um filho nas drogas. O que você pode falar para esses pais? Os pais se culpam demais quando o filho se envolve com drogas. Escondem, evitam o assunto e evitam acreditar que o filho está envolvido com drogas, que o filho é dependente. O pai até admite, meu filho usou sim, mas ele não é um viciado. Ele usou sim, mas não é um dependente. Exatamente por conta dessa culpa enorme que o pai carrega. O filho é viciado, então eu sou um fracassado como pai. E isso até dificulta incentivar o filho a buscar um tratamento, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Não apenas dificulta, como acaba alimentando a dependência do filho. Porque o pai diz, não, se eu der um carro, ele vai parar de se drogar. Se eu der dinheiro, vai parar de se drogar. Se eu der uma roupa nova, enfim, vai parar de se drogar. Isso não acontece, porque a doença, a dependência já está instalada, já é viciado. Então, você que trabalha com dependente, o que você pode falar para esses pais? Qual é o conselho que você dá para esses pais que estão assistindo o programa e que têm filhos com dependência química já há mais de 10, de 5 anos? O que eles podem fazer para ajudar esse filho? Você precisa buscar a ajuda de gente que entende do assunto. Sozinho você não vai conseguir. Tanto quanto seu filho, seu marido, seja lá quem for que esteja próximo a você, adoeceu, está doente, espiritualmente, psicologicamente, fisicamente adoecido, você também precisa de ajuda, você também precisa de tratamento. Então é preciso porque a gente vê a necessidade da família se tratar também. Sem dúvida nenhuma. Se a família não se trata, é algo parcial só que está acontecendo, um tratamento parcial. Então as chances desse rapaz, ou dessa pessoa, aliás, né, recair são enormes. Então busque ajuda e viva com o coração cheio de esperança. Olha, eu me recuperei morrendo de AIDS. Os meus pais sempre tiveram uma condição financeira muito privilegiada. Então eu tive todas as condições, passei por clínicas de 5 estrelas. Mas foi num lugar simples e humilde, onde eu conheci o Evangelho de Jesus, que eu me converti. Deus me fez um milagre tremendo na minha vida, mudou completa e radicalmente a minha vida. Então, você que está vivendo um drama, guarde a esperança, não há nada que Deus não possa fazer por você. Creia que o Senhor vai trazer restauração para a sua família, no nome de Jesus. Amém, nós cremos nisso. Quem sabe você está assistindo a esse programa e você é um dependente químico e talvez você está pensando assim, para mim não tem mais jeito, irmã Elisete, eu já estou nessa dependência há muitos anos. Então, como o pastor falou aqui, uma coisa interessante, você, no dia que você foi lá para o Projeto Amor, você decidiu, você falou que você ligou para lá, implorou para que tivesse... Então, você vê como é muito importante a pessoa querer tomar uma decisão, não, eu vou levar a sério agora esse tratamento, eu quero me libertar. É muito importante que Deus faz a parte dele, mas o ser humano tem que também reconhecer essa necessidade. É como nós conversávamos há pouco, o meu pai me deu o telefone da clínica em casa e ele me disse, filho, você é quem vai ligar. Você é quem vai agendar a sua entrevista.
E aí então eu liguei, agendei minha entrevista, mostrei interesse, desejo e vontade de me recuperar. E aí então a clínica abriu uma exceção, me recebeu e eu fui tratado. Então é preciso querer. Querer é 90% do caminho, é desejar o tratamento. E insistir, né, no tratamento. Sem dúvida nenhuma, insistir. Porque a gente vê que as pessoas, às vezes, elas até saem das clínicas, mas elas têm uma recaída, que às vezes acontece. Olha, eu costumo dizer, infelizmente, viu, Elisete, que a recaída, na maioria das vezes, faz parte do processo. Então, a restauração, ela é um processo. Recair pode dar ao sujeito luz, inclusive, de que ele, de fato, nunca mais vai poder usar aquela substância. Porque o sujeito se trata um pouquinho, aí ele ganha peso, ganha saúde. Opa, eu tô legal. E aí ele alimenta a ilusão. Não, mas eu posso fumar um cigarrinho de maconha de vez em quando. Eu posso cheirar uma carreirinha de cocaína de vez em quando. Nunca mais pode. É usar para voltar exatamente do zero. Então, e quando o sujeito recai, é preciso que haja uma mão estendida para dizer, olha, volta. Para que você não volte no processo todo de novo. Então, a gente está no finalzinho do programa, eu vou pedir para fazer uma oração, mas vou deixar um gancho para amanhã, porque a gente sabe que a dependência química precisa de tratamento e é uma doença. Amanhã a gente vai falar sobre isso no próximo programa, tá ok? Ótimo. Então eu quero que você faça agora uma oração aí. Quem sabe tem famílias assistindo esse programa e a gente sabe quantas famílias estão sofrendo com algum dependente químico. Às vezes não é só de cocaína, não, crack, às vezes, como você falou, são remédios de tarja preta que a pessoa é dependente, que lá, né, às vezes é da bebida, Sim, né? E nós dúvida. cremos no poder, no milagre de Deus, mas também é importante que se busque ajuda. Aí eu quero que você faça uma oração agora por essas famílias que estão assistindo o programa, pastor. Vamos orar então? Deus, em nome de Jesus, ó Senhor. O Senhor conhece o nome, o endereço de cada família, Senhor, de cada pessoa que está presa por laços tão profundos, ó Deus. A Tua palavra diz que o Senhor veio para pôr em liberdade aqueles que estão presos e que esta liberdade entre por esses lares agora mesmo, em nome de Jesus, ó Deus. Que onde há trevas haja luz, que onde há desespero haja esperança, Deus, gerada pela Tua palavra, pelo Teu poder. Traz, ó Deus, restauração sobre esses lares em nome de Jesus. Coloca instrumentos úteis e hábeis, ó Deus, para estender a mão para essa gente. E que nesse estender de mãos eles percebam estender, ó Deus, das Tuas poderosas mãos. É assim que nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém. Que você possa tomar posse aí da vitória de Deus sobre a sua vida. Tá? Muito obrigada aqui, você está aqui no nosso programa. Tá? Deus abençoe. E abençoe você também e a sua família. Um grande abraço e não se esqueça de confiar nas promessas de Deus para a sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa. Fica com Deus.